Nesta edição do nosso programa, nós vamos direto conferir o quadro Condomínio Descomplicado, com a participação do nosso amigo Dr. Gustavo Camacho. Vamos ver as informações desta semana. Olá pessoal, estamos em mais uma edição do nosso Condomínio Descomplicado e hoje vamos falar de um tema muito importante, previsão orçamentária. E para isso estamos com a Marcela Dias, ela que foi a gerente do maior condomínio industrial da América Latina e trabalhava com quantias bastante expressivas e tem muita experiência para poder passar para nós. Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Apoio Jornal dos Condomínios. Marcela, uma satisfação estar com você aqui no nosso Condomínio Descomplicado e é muito interessante falarmos de previsão orçamentária, já que é um tema muito relevante, apesar de que alguns condomínios não trabalham com previsão orçamentária, descumprindo o próprio Código Civil, o artigo 1350, além do que fazem trabalhos com relação às despesas do mês anterior, rateiam as despesas do mês anterior, comprometem todo o fluxo de caixa do condomínio. Sim. Nós orientamos muito essa questão de se utilizar, fazer a previsão orçamentária anual. Então, geralmente nós fazemos a prestação de contas do ano anterior, já disponibilizamos a previsão orçamentária do ano seguinte, E como que nós fazemos essa previsão orçamentária? Geralmente nós nos baseamos principalmente nos últimos 12 meses de acontecimentos do condomínio, E prevemos ali a majoração que haverá, principalmente dos contratos fixos, do ano corrente, E lógico, vamos considerar algumas coisas que porventura podem acontecer no condomínio, como as manutenções que são obrigatórias, mais aquelas manutenções que são eventuais, Então nós consideramos tudo isso, fazemos a previsão, temos um valor orçado, tanto o global quanto o mensal daquele ano, para que daí o síndico possa fazer essa movimentação de caixa do condomínio, que quer queira, quer não, é como se aquele condomínio tivesse dado um cheque daquele valor para que o síndico pudesse fazer a movimentação daquele valor naquele ano. Gente, a previsão orçamentária, além de ser um benefício para o fluxo de caixa do condomínio, também impacta diretamente na hora de fazer as cobranças das taxas condominiais, principalmente quando estamos falando de execução. Vale lembrar, já falamos em outras oportunidades, que a execução precisa ter um título líquido, certo e exigível. E justamente a liquidez está na ata da Assembleia de Previsão Orçamentária. Se nós não temos uma ata bem redigida, nós não temos o título para executar, porque o boleto da taxa de condomínio, ele é apenas um instrumento de execução. E também é importante falarmos, Marcela, que uma previsão orçamentária mal feita, o que acaba acontecendo com o nosso fundo de reserva? Quando uma previsão orçamentária ela é mal elaborada, o condomínio não tem caixa suficiente para suportar as despesas do ano e muitos condomínios acabam se utilizando do fundo de reserva. O fundo de reserva ele não pode ser utilizado para que sejam pagas contas correntes do ano. Em até uma possível emergência, pode-se usar o valor do fundo de reserva, porém esse valor tem que ser devolvido para o fundo de reserva, porque a finalidade dele não é de pagar contas correntes, Então, tem toda essa questão. E se, por um exemplo, o síndico fizer uma previsão orçamentária que não fique adequada, durante o ano essa previsão pode ser revista, isso pode ser levado para uma nova assembleia e discutido a questão dos novos valores para que realmente o caixa não estoure. E Marcela, quais são os principais elementos que geram uma boa previsão orçamentária, aquela previsão orçamentária que vai facilitar a aprovação das contas do síndico no final do exercício? Eu acredito que o síndico ter aquela gestão com total transparência, então isso vai ser muito mais fácil dele aprovar as contas dele, fazer a prestação de contas mensal, esclarecer as dúvidas dos moradores, E lógico que a previsão orçamentária dele, como eu falei anteriormente, vai ser baseado praticamente nos últimos 12 meses, Vamos tentar ser os mais assertivos possíveis
na previsão, que na realidade não é uma coisa que vai ser 100% aquilo, mas tem que ser pelo menos uns 99,9%, né? Então a gente tem um pouquinho de margem ali para trabalhar. Mas eu acredito que a transparência é ponto fundamental para essa questão de aprovação de contas e a previsão orçamentária. E quando o condomínio é novo, quando se trata de uma assembleia de instalação, como fazer a previsão orçamentária se nós não temos esses elementos anteriores dos últimos 12 meses? Aí o bacana é que, né, esse condomínio ele tenha ou um síndico que já tenha uma vivência de mercado, uma administradora também que tenha uma vivência, porque nós conseguimos nos basear no porte do condomínio. Então, lógico, a gente vai trazer algo similar que já existe em outro condomínio para ser aplicado nesse novo condomínio, e com essa comparação nós podemos trazer a previsão orçamentária inicial, né? E aí, lógico, vai ser discutido ali com os moradores o que eles acham não adequado para aquele primeiro momento no condomínio, né? Vale lembrar também, né, Marcela, que a previsão orçamentária, principalmente nesses empreendimentos recém-instalados, ela pode ser revista a qualquer tempo. Sim. Logicamente que vai ficar muito difícil ser assertivo logo de plano, porque o condomínio ele vai ser instalado, você vai fazer uma previsão estimativa. Justamente. E posteriormente você vai verificar que o fundo de reserva vai ser consumido, ou as despesas vão superar, sim, ou vai ficar muito alta a previsão orçamentária e você consegue até reduzir. Justamente. Então, né, como também falei anteriormente, né, a qualquer momento, quando o síndico, e também isso é papel da administradora, percebe que o que foi previsto está sendo muito desviado, é bom que seja convocada uma nova assembleia para esse fim de rever a previsão orçamentária, para que, né, realmente lá no final dos 12 meses não se tenha um furo no caixa, não se tenha consumido um fundo de reserva e com que as contas fiquem o mais próximo da previsão possível. Bom, pessoal, é de suma importância no momento da prestação de contas que se tenha uma previsão orçamentária bem elaborada, porque é justamente isso. Se o síndico gastou dentro da previsão orçamentária, consegue comprovar as despesas realizadas através das notas fiscais, através de fotografias comprovando o que foi realizado dentro do condomínio com aquele dinheiro, dificilmente as contas não vão ser aprovadas, dificilmente o problema da falta de transparência vai vir à tona dentro do condomínio, porque um dos principais elementos que geram conflitos dentro do condomínio é justamente isso, a falta de transparência do síndico para com seus administrados. Hoje é moda pelos condomínios dizer, o meu síndico está roubando. Aliás, estamos em tempos de lava-jatos, tempos temerários para o síndico. Bom, Marcela, foi uma satisfação ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Nossos amigos e telespectadores, também foi uma satisfação e nos vemos na próxima semana. Vera, agora é com você. Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Apoio Jornal dos Condomínios.